Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos falando sobre a história e geografia bíblicas. E hoje nós vamos iniciar a primeira parte acerca do êxodo, ou seja, da saída do povo do Egito. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Peça a Ele proteção para que nós possamos entender e desvendar dos seus mistérios. Vamos lá? Muito bem, o êxodo dessa primeira parte que nós vamos avaliar ficou dividida assim, mais facilmente para nós entendermos. Primeiro, quando o povo estava no Egito. Então, algumas questões relativas ao povo ainda no Egito. Depois, o chamamento de Moisés e o livramento propriamente dito. A segunda parte, a parte em que eles saem do Egito, nós vamos ver num outro momento. Muito bem, por que, como este povo chegou ao Egito? Nós precisamos lembrar da história de José. José era o filho preferido de Jacó, era o filho do seu grande amor Raquel. E ele fez uma túnica multicolorida, com várias cores, para José. Tá, mas o que isso significa? Qual é a importância de se fazer uma túnica cheia de cores? Isto era típico de chefes de tribos, de chefes de conjunto de pessoas. Então, todos os chefes possuíam túnicas especiais. E Jacó fez uma túnica especial para José. José era um dos últimos filhos de Jacó. E esta preferência, essa deferência que ele estava dando a José, fez com que os seus irmãos começassem a ter ciúmes dele. Mesmo porque José estava tendo sonhos de que os seus irmãos e os seus pais o adoravam. Então, por ciúme, os irmãos venderam José. Então, a primeira ideia seria jogá-lo num poço e deixá-lo ali. Mas, quando eles viram uma caravana de midianitas, de ismaelitas, passando pelo local, eles acabaram vendendo José como escravo. E esses midianitas e ismaelitas chegaram até o Egito e acabaram fazendo negócio com Potifar. Potifar era um oficial do faraó, era uma pessoa importante dentro da corte de Faraó. E ele acabou demonstrando bastante qualidade em administração, nas coisas de Potifar, na casa de Potifar. Então, Potifar dava a ele bastante espaço para que ele pudesse demonstrar as suas qualidades. E a esposa de Potifar acabou tendo certos desejos em relação a José. E José resistia porque não achava correto fazer isso com Potifar, e isso não estava correto, mesmo não sendo com Potifar. Então, ele tinha as suas regras morais que ele trazia da sua formação. A esposa de Potifar armou uma cilada para José e ele acaba sendo preso. Nesse meio tempo, a Bíblia para de falar sobre José e acaba falando sobre Judá. E isso é uma coisa importante. Nós vamos seguir essa linha de raciocínio aqui da Bíblia. Então, deixa José um pouquinho e vai para Judá. Judá era um dos filhos de Jacó e ele teve com uma mulher cananita, veja, não era alguém das tribos de Israel, ele teve 3 filhos, Onã e Selá. Ele casou com Tamar. E antes de que ele pudesse ter filhos, ele acaba morrendo, porque ele era considerado mau aos olhos
de Deus. Bom, pela regra do levirato, pela regra existente naquela época, um parente mais próximo, no caso Onã, que era irmão de Er, deveria se casar com Tamar e o seu primeiro filho não seria considerado seu filho, mas seria considerado filho de Er, falecido. Acontece que Onã evitou isso de todas as maneiras possíveis. E aí Deus também se irritou com Onã e ele acaba morrendo sem ter gerado filhos nenhum. Pela regra, Selá deveria se casar com Tamar, mas Judá ficou com medo de que este também morresse. E ele despede Tamar para a casa dos seus pais e diz a ela que quando Selá tivesse idade, ele chamaria Tamar. Isto nunca aconteceu. E Tamar, observando aquilo tudo, vendo que aquilo tudo estava errado, que era uma coisa errada em relação ao comportamento de Judá, Tamar se disfarça e acaba indo até Judá. Judá estava trabalhando, ele foi numa tosquia e ela enreda Judá. Judá era viúvo e ele acaba tendo relações com Tamar, pensando que Tamar fosse uma prostituta. O que acontece é que Tamar acaba engravidando de Judá, dando aí filhos para Judá. Na verdade, ela engravida de gêmeos, Perez e Zerá. Que coisa interessante, 2 filhos para os 2 que haviam morrido. O que acontece aqui é muito importante. Por quê? Porque é da descendência de Judá que nós vamos ter personagens muito importantes lá na frente. Então veja aqui, meu amado, Judá de Tamar teve 2 filhos, Perez e Zerá. Zerá, Ezraítas, ele é citado na Bíblia, mais para frente a gente vai encontrar os Ezraítas, que são os descendentes de Zerá. Entretanto, os descendentes de Perez são são personagens mais visíveis e importantes dentro da história de Israel. Então, de Perez veio Esrom e depois Arão, Aminadab e Naasson. Olha aqui, de Naasson veio Salmão. Salmão é o marido de Raabe. Nós vamos ver mais para frente, quando o povo vai conquistar Canaã, uma das cidades é a cidade de Jericó. E quem vai auxiliar o povo para a conquista é Raabe, a prostituta Raabe, que é uma cananeia e que se junta ao povo de Deus. Filho de Salmão com Raabe é Boaz. Boaz, nós vamos ver a história de Boaz no livro de Ruth. Ruth também não é das tribos de Israel, ela é da terra e ela acaba se associando ao povo de Deus, ela era viúva, e Boaz exerce o seu direito de resgate com a regra do levirato e ele se casa com Ruth. Deste casamento nasce Obed, que depois dá origem a Jessé e depois ao rei Davi. Se nós seguirmos esta linhagem de Davi, nós vamos chegar a Jesus Cristo. Então, esta é uma linhagem super importante e só aconteceu pela estratégia de Tamar, né, e que Judá, depois de perceber o erro que tinha cometido, ele assume, não Tamar, mas ele assume os filhos que vieram daqui, reconhecendo que Tamar foi mais justa do que ele próprio. Muito bem,
vamos voltar então a José. Né? José está na prisão. E na prisão, os seus dons e os seus a sua devoção a Deus, a sua dedicação a Deus, acabam rendendo uma posição importante. Primeiro dentro da prisão e depois ao revelar o sentido dos sonhos de Faraó com os 7 anos gordos e os 7 anos magros, ele propõe a Faraó, então, uma estratégia para enfrentar os problemas que viriam dali para frente. A Faraó ficou muito grato, José teve uma posição bastante importante, ele abaixo de Faraó vinha diretamente José, ou seja, ele assumia uma posição muito parecida ao de primeiro-ministro, ou seja, daquele porta-voz do Faraó. Então a administração estava toda nas suas mãos. E Faraó, então, ele dá esta posição e dá, inclusive, terras especiais no Egito. Isso só é possível, isso só foi feito desta maneira porque este faraó não era da linhagem original dos egípcios. Os estudiosos dizem, a regra diz que este faraó ele era descendente de Ixos, que eram aparentados com o povo hebreu. Então, isso só foi possível por conta desta ascendência estrangeira deste faraó que conquista o Egito e que dá a José esta posição. Lá no Egito, José teve 2 filhos com a sua esposa, filha de um sacerdote. O sacerdote egípcio era politeísta, ele não adorava um único Deus, eram vários, e José acaba tendo 2 filhos de nome Manassés e Efraim. Depois, mais tarde, Manassés e Efraim vão constituir 2 das 12 tribos de Israel. Acontece esta fome, né? José está à frente de tudo e os irmãos de José acabam subindo ao Egito. Então eles vão até o Egito para comprar comida. E aí José os reconhece e ele faz então um enredo, né? Ele enreda os seus irmãos, né? Que não o reconhecem. Ele enreda os seus irmãos para que ele possa auxiliá-los e para que os seus irmãos possam agora manifestar arrependimento pelo que fizeram. Em verdade, José reconhece que o que os irmãos fizeram é que deu possibilidade para José ter esta posição e para salvar a sua família da fome. Toda a família sobe, né? José perdoa os seus irmãos, eles estão absolutamente arrependidos e, mais importante de estarem arrependidos, eles estão mudados, o seu comportamento muda e eles acabam subindo ao Egito e eles vão morar numa terra que se chama Gósen. Esta nesta terra, eles vivem, é uma terra abundante, é uma terra em que eles podem criar o gado, fazer plantios, enfim, viver a sua vida. As recentes descobertas arqueológicas demonstram que Ávares é a provável cidade onde os israelitas moraram. Então, aqui nós temos o rio Nilo. Aqui, quando ele se espalha desse jeito em direção ao mar Mediterrâneo, ele forma uma coisa que eles chamam de delta do Nilo, exatamente porque ele forma uma parte em forma de triângulo, né? E Ávares seria uma cidade aqui próxima. Neste lugar, eles encontraram casas no estilo hebraico e eles encontraram bastante artefatos que demonstram a existência de um povo hebraico ali. Muito bem,
quando aquele faraó que era estrangeiro, que era Ixo, ele morre, quando ele perde o poder, que o poder é reconquistado pela linhagem dos faraós egípcios, sobe ao trono, óbvio, um faraó que não era conhecido, que não conhecia José, que não sabia essas questões práticas de quanto José auxiliou o povo, e ele acaba iniciando uma perseguição aos israelenses, aos hebreus. Eles começam a ser escravizados e eles trabalham na produção de tijolos. Tijolos aqui era, na verdade, um feito, né, de argila, era um moldado de argila que eles tiravam do rio, e eles usavam areia e palha para formar, para moldar esses tijolos. Esses tijolos eram usados na construção de casas e na construção de edifícios. Tá? E um tempo depois, esse mesmo faraó acaba tendo receio dos hebreus, do desenvolvimento deles, e ele dá uma ordem que é muito interessante, que isso vai acontecer na história depois, né? Lá na frente, no tempo de Jesus, isso vai acontecer de novo, né? Em que um governante dá ordem para a matança dos nascidos, dos filhos dos hebreus. Então, a ordem para as parteiras era exatamente matar os nascidos. Duas teorias sobre quem era o faraó. Nós temos uma teoria que fala a respeito de que era da 18ª dinastia, que foi entre 1550 e 1295, mais especificamente em 1400, mais ou menos, em que eles saíram da terra do Egito. Quem derrota o faraó Ixo, os estrangeiros, é Amós I. O filho dele, Tutmos I, dizem que alguns estudiosos desta linha, desta corrente, foi o faraó no tempo do nascimento de Moisés. Então foi esse que deu a ordem para as parteiras matarem os filhos dos hebreus. A sua filha Hatshepsut provavelmente era aquela que recolheu Moisés do rio Nilo e o levou para dentro da corte e o criou como filho, porque ela não tinha filhos homens. Tá? Ela era filha de Tutmose I, e como ela não tinha filhos, para garantir a linhagem de governantes de Faraó, Tutmose I faz com que ela case com Tutmose II, que era seu irmão, era o irmão mais novo, exatamente para que ficasse na família a governança, o poder. Com Tutmose II, Hatshepsut não teve filhos homens também. O que acontece é que Tutmose II ele teve um filho homem com uma esposa secundária, com uma outra esposa que não era da linhagem real. E aí, este filho homem, ele se casa com uma das filhas de Hatshepsut com Tutmose II, para garantir a linhagem correta. E este Tutmose III é o que se imagina que começou a perseguição mais forte, maior ainda, contra os hebreus. Quando este Tutmose III morre, Amenhotep II, ou Tutmose IV, a gente não sabe, foi o faraó que lhe substituiu e o faraó que perdeu os hebreus, ou seja, eles saíram do Egito no governo ou de Amenhotep II ou de Tutmose IV. A segunda teoria, que é a teoria que está sendo
colocada exatamente pelos achados arqueológicos, coloca a saída um pouquinho mais para frente, um tempo depois, na 19ª dinastia, 1295 a 1186, portanto quase 100 a 200 anos depois. Ramsés I é citado aqui exatamente porque foi ele que determinou a construção das cidades de Pitom e Ramsés. Ora, a Bíblia fala de que os hebreus foram obrigados a construir cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então, por esta colocação, se diz que o faraó era Ramsés I, porque antes não houve nenhum outro Ramsés e a cidade se chamou Ramsés em homenagem a ele. Depois veio Sete I e Ramsés II. Não se sabe se foi um ou outro no governo de Sete ou no governo de Ramsés e o povo se liberta, sai do Egito. O que nós sabemos é que Ramsés II foi um dos maiores, talvez o maior faraó do Egito. Ele governou por 90 anos. E quando ele fez guerra contra os hititas, ele acabou ficando enfraquecido. Isso deu possibilidade, porque aquela terra toda, inclusive a Canaã, era dominada pelo Egito, era território do Egito. E aí, alguns estudiosos dizem que, por conta desta guerra em que ele ficou enfraquecido, ele quase morreu, ele acabou não tendo muita vigilância sobre Canaã, possibilitando então que o povo de Deus, os hebreus ou israelitas, chegassem e acabassem dominando aqueles povos que estavam ali e se estabelecendo na terra. O que nós sabemos é que no tempo de Menerpta, no faraó Menerpta, nós já temos documentos egípcios que demonstram que os hebreus já tinham conquistado alguns dos cananitas e que já estavam estabelecidos na terra. Então, entre Ramsés I, onde eles fizeram as cidades de Pitom e Ramsés segundo a Bíblia, e Menepta, houve a saída e a conquista do povo de Canaã, né? daquela região. Amém, amados? Bons estudos!